Lucas capítulo 15, versículo 8. Nos diz o seguinte texto: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la? Desculpa. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que tinha perdido. Interessante que Jesus ele utiliza as ilustrações de um fato natural para refletir algumas verdades espirituais. E isso é muito maravilhoso. E neste caso aqui, esse capítulo 15 de Lucas, ele reserva para nós 3 parábolas conjuntas, contendo, neste capítulo, ele fala de algo que se perde. As 3 parábolas que Lucas ajuntou, ela fala sobre perder. E muitas das vezes nós não valorizamos os achados, mas nós, na nossa exorbitância verbal, racional, às vezes nós até criticamos demais o fato da perda. E às vezes até mesmo depois de ter achado, ainda fica se queixando. Já aconteceu isso com você, Elias? Depois de ter achado, então, mas por que eu fui perder isso? Mas não podia ter perdido isso. E fica aquela coisa na cabeça da gente, né? Então, essas parábolas, elas trazem grandes ensinamentos para nós. E aplicação clara ao pecador que se arrepende e é reencontrado por Deus. E dentro desse processo, então, está deixando claro sobre nós nos perdermos. Nós nos perdemos, às vezes, do Espírito Santo, nós nos perdemos da pessoa de Jesus, nós nos perdemos da pessoa de Deus. Então, são 3 parábolas que elas deixam claro o seguinte: a ovelha perdida é Jesus procurando o perdido. O filho pródigo é Deus procurando o perdido. E a parábola da dracma é o Espírito Santo procurando o perdido. Então, de certa forma, as coisas são muito interessantes dentro desse texto, né? Além desse entendimento claro e específico, eu acredito que, assim como toda a porção profética da palavra de Deus, nós temos muito a aprender com os ensinos das parábolas de Jesus. Jesus falou sobre uma perda que acontece dentro da nossa casa. E aplicando isso no lado espiritual, para os nossos lares, para as nossas casas, então, valores que são perdidos dentro da nossa casa. E valores esses que eles ficarão em falta para o resto de nossas vidas. Essa mulher, ela não perdeu uma moeda na rua, ela não perdeu dentro da sua bolsa, ela não perdeu no trabalho, ela perdeu exatamente dentro da sua casa. E quantas vezes nós perdemos o dinheiro exatamente porque a pessoa, na questão a qual ele tratou com você, cobra mais, né? Você acaba perdendo sem poder restringir, ou você acaba pagando uma mercadoria que não valeria aquilo, a gente também perdeu. Então, é importante nós entendermos que essa mulher, sem ter saído de casa, ela perdeu dentro da casa essa moeda, que ela representava a 1/3 de um valor do trabalho de um dia, né? Então você imagina que era um valor exíguo de certa forma, mas tinha o seu valor, né? O denário, ele tinha o valor de que a ideia de que se passava naquele processo era o pensamento de uma moeda, porém era pago por um dia inteiro de trabalho, era uma dracma, né? E essa perda de algo valioso dentro de casa, ela fala sobre os valores não materiais, mas restringindo, como é uma parábola, trazendo muitas vezes ao que perdemos dentro do lar, das riquezas que são infindas, né? Que são maravilhosas. Sei, por experiência própria, como marido, como pai, também como filho, e que muitos valores que devem ser guardados dentro de casa, no convívio com os nossos familiares, podem ser comprometidos, podem ser desgastados, podem ser desaparecidos de um momento para outro, e isso é muito complicado, né? Eu falo de valores emocionais, de valores de sentimento, valores a qual eles fazem parte de uma trajetória da nossa vida. E muitas das vezes nós perdemos dentro do lar o respeito, ou roubamos o respeito do nosso ente querido, ele acaba perdendo o respeito para conosco. Muitas vezes nós perdemos o carinho, nós perdemos o amor, nós perdemos a paciência, a compreensão, a dedicação,
Nós perdemos, por exemplo, também dentro de casa a vontade de ajudar, de auxiliar, né? Perdemos a harmonia, perdemos a paz, perdemos a vontade de doar. E doar, que eu digo, não é um bem, mas doar a si mesmo para aquelas pessoas da família, dos nossos que estão ali, né? Então são várias coisas que são perdidas dentro do nosso lar que às vezes nós nem percebemos que perdemos. Porque quando nós saímos da porta para fora, já encontramos alguém que está passando na porta da casa, tudo bem, tudo bem, faz tempo que eu não te vejo, tá? E o diálogo já está aberto. E as coisas começam num valor extremo com aquela pessoa que você praticamente convive com ela poucas horas. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas amam mais um cachorro, mais um gato, mais um passarinho, do que uma própria pessoa. E por quê? Porque, afinal de contas, o animal o domesticado, o pássaro, eu tinha um pássaro, por exemplo, que você abria a gaiola cedo para tratar dele, pôr água para ele já saía voando, vinha, sentava no meu ombro e ficava esperando eu pôr comida, eu tinha que travar a portinha aberta, eu criei ele de novinho, né? Então ele já entrava, comia, saía, minha mãe estendendo roupa, ele vinha tomar banho debaixo dos pingos de roupa que a minha mãe colocava, né? Enfim, ficou familiar. Aquele pássaro tinha um carinho imenso, de repente desapareceu, foi assim, uma tristeza para todo mundo da casa, porque ele era o, como é que chama lá, que fala o mascote da casa, né? Então, nossa, era um chamego tremendo com aquele pássaro, né? E você não vai acreditar, e aquele pássaro era um pássaro preto, é chamado pássaro preto, porque é aquele pássaro preto da nossa cultura, do nosso sistema aqui, e ele cantava bonito, viu? Então, eu falo aqui também de valores espirituais que nós perdemos dentro da nossa casa. Perdemos o hábito da oração, perdemos o culto familiar, perdemos a fé, perdemos o temor a Deus, perdemos a meditação na palavra de Deus e outros fatores que vão sendo espirituais dentro de nosso lar que vai ficando para trás. Muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus lares é necessário muitas interferências ou pecados extremos, mas na realidade não é isso não, gente. É muito fácil nós perdermos, por exemplo, todo esse atmosférico que eu aqui desenhei, né? E que eles representam valores que não há questão onerosa, dinheiro que se pague isso. Isso é muito complicado. Quando nós pensamos só em si naquela moeda, nós imaginamos algo fácil de se perder. E também você fala assim, eu perdi uma agulha dentro da minha casa, eu perdi um alfinete, eu perdi a minha cinta, já é um pouco mais fácil de você achar. Eu perdi meu sapato, a sapato já é um pouquinho mais difícil de você achar, porque parece que o sapato, como ele vai para os pés, parece que ele anda sozinho e se esconde em algum lugar debaixo dos móveis. Então é complicado isso aí. Aí você vai ter dificuldade. Parece que sapato andam sozinhos, mas é o pé de alguém que empurrou ele, viu? Você pode ter certeza. Então é meio complicado essas coisas, entendeu? Agora o termo moeda, ela não nos faz perceber a dimensão de perdas às vezes, principalmente um valor insignificante quando foi esse. E, na verdade, tratava-se de 1/10 de tudo que as pessoas ganhavam no seu salário do dia a dia. Então, essa mulher, como era uma pessoa que ela tinha um poder aquisitivo baixo, ela estava ansiosa por achar aquilo. Então, este paradoxo aqui também, ele se dá com muito dos valores que nós perdemos em nossos lares. E é por isso eu quero frisar aqui e não ficar preso simplesmente na questão da moeda, mas ficar preso à questão da perda e do sentimento dessa mulher na busca desse pequeno valor que fora exatamente desaparecido dentro do lar. Eu acho que seria muito maravilhoso nós meditarmos um pouco nesta manhã. E você que está aí do outro lado, não chore, não fique triste, aproveite esse momento para você meditar na palavra de Deus, apreciar o que Deus pode usar dos meus lábios para tratar com a sua vida, aproveitar nesse momento para você entender um pouco melhor sobre a questão dos valores e da simplicidade de uma vida plena que nós temos que viver dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu vou usar aqui uma gíria que no meu tempo de jovem, quando eu estava fora da igreja, usava-se muito. Não sei se você já ouviu essa palavra, ô Elias. E aí, onde você vai agora, Silas? Eu estou indo para minha goma. Você já ouviu essa palavra? Não.
Era muito usado na minha cultura lá dos jovens de Piracicaba. Eles falavam, onde você está indo agora? Eu estou indo para minha goma. O que era goma? Goma é um negócio seguinte, você estica ela, uma goma, se você solta, ela volta para o mesmo lugar. Então o indivíduo estava dizendo o seguinte, eu estou indo para minha casa. Porque era um lugar onde não tinha como, você tinha que voltar ali. Tinha que parar ali. Então, você já percebeu quais são os valores que você perdeu na sua goma? Então, eu vou aproveitar que essa gíria... Você já percebeu os valores que você perdeu no lugarzinho onde você não consegue deixar de ir? O Roberto Carlos ele fez uma música no meu tempo, não sei se você também ouviu, Elias, A Janela. Ele falava que ele olhando aquela janela, ele viu uma estrada e ele tinha vontade de ir embora, mas que de vez em quando ia chover e ele teria vontade de voltar, aquela coisa. Então, este é um ponto que nós temos que partir deste valor aqui, a qual nós vamos estar ministrando nesta manhã. Seria um valor importantíssimo na nossa vida nós entendermos que a nossa casa, o lugar onde nós fazemos as nossas necessidades, onde nós nos vestimos, onde nós nos aprontamos, onde degustamos nossos... Olha, você pode ter dinheiro e ir a muitos restaurantes, mas toda a fertilidade e toda a saúde e toda a potencialidade você conquistou foi dentro do seu lar, da sua casa, com os alimentos que foram condicionados ali dentro na questão da sua vida e da sua existência. Então, esse lugar é um lugar muito sagrado, é um lugar muito abençoado, é um lugar que deve ser valorizado. E hoje nós estamos percebendo que as pessoas não valorizam. Hoje nós estamos percebendo que as pessoas elas saem da sua casa como se aquilo não tivesse valor algum. O valor está lá na festa rave, o valor está lá na balada, o valor está lá nos barzinhos, o valor está nas rodas de amigo, o valor está nas praças, o valor está nas esquinas, enfim. Olha que situação que nós estamos vivendo. Então, Jesus ele foi muito convincente ao contar esta parábola, falando sobre que esta mulher perdeu na casa. Então, esse processo da recuperação da moeda por parte dessa mulher, ela envolve algumas atitudes que eu vejo como sendo uma forma de reencontrarmos nossos valores perdidos. Eu acho que isso é muito importante. Então, a primeira coisa, por exemplo, que você medita aqui que ela fez, diz que ela estava em trevas. Ela estava em trevas. Em outras palavras, a casa estava sem as lamparinas acesas. Naqueles dias não tinha energia elétrica. Então ela estava sem as lamparinas acesas. E diz que a primeira coisa que ela fez foi acender as lamparinas, acender as candeias, como diziam antigamente, né? A candeia. Então, o texto aqui ele revela que a mulher, ela acendeu aquela luz. Hoje, por exemplo, é você acender a luz de um quarto. Já fez isso? Você perdeu alguma coisa de noite, Elias? Só procurando, o quarto está sem luz, queimou a luz. E agora, como é que eu vou achar isso? Mas que luta, que coisa. Isso fala da nossa capacidade racional. Isso fala de você colocar a sua inteligência, porque as coisas espirituais, elas não são palpáveis, elas não são tocáveis fisicamente. As coisas espirituais, elas são invisíveis aos nossos olhos, invisíveis ao nosso tato. Então aqui, quando fala assim, acender a candeia, é você colocar a sua inteligência, é você colocar a sua racionalidade, é você colocar a sua mente para pensar. Por que eu não estou falando mais com meu pai? Por que eu não estou falando mais com a minha mãe? Por que eu não estou falando mais com os meus irmãos? Foi aquela briga que deu lá, porque ela usou minha roupa, eu usei a roupa dele, ele usou a roupa dela. É porque meu pai me chamou a atenção, é porque meu pai foi duro comigo, me repreendeu, minha mãe quis me bater. Então você acendeu a sua racionalidade, você abriu um espaço para que você pudesse entender onde começou o problema. Agora você precisa entender o seguinte, dentro desse problema, qual era o objetivo de que você pudesse ficar chateado com tudo isso? Está condicionado que você já perdeu alguns valores. Quando você perde o relacionamento com os pais, com os familiares, com os irmãos, você está deixando claro que você não quer mais a sua família, você está assassinando ela viva. Não foi isso que a parábola do filho pródigo foi anunciado? Ele matou o pai em vida.
Ele disse, eu quero a minha herança. Ora, a herança só recebe depois que o pai deixa o testamento. A não ser que o pai queira fazer uma partilha em vida. Mas sempre vai ficar alguma coisa para depois da partida. Então ele matou o pai e o pai ficou vivo. E essa é a pior morte. Quando você silencia dentro de um lar e que essas pessoas não são notadas mais para você, a coisa mais triste deste mundo, meus filhos, é quando a gente não é mais notado, a gente é ignorado. Isso é terrível, né? Nossa, serias do céu. Uma pessoa faz pouco caso de você. Você chega num lugar, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você está ali com dinheiro, você está ali com a intenção de comprar alguma coisa naquele lugar e você é esquecido, não é notado, você não é observado. A pessoa parece que está em outro mundo, está lá fazendo as coisas, se você nem estivesse ali. Aí chega uma pessoa, passa na sua frente. Então, isso é muito triste, é muito chato. Então, primeiro, o seguinte, o texto diz que a mulher, ela buscou com uma iluminação, porque havia uma necessidade, havia a busca de algo a qual ela estava perdendo. E ela precisava, então, de luz. Você precisa de luz para saber por que os seus coleguinhas te apoiam tanto nos seus desejos de realizações. Por que seus amigos, suas amigas te apoiam tanto naquilo que você faz? E por que os seus pais não te apoiam? Por que os seus irmãos não te apoiam? Por que a sua família não te apoia? Porque talvez eles tenham uma luz mais acesa do que você, sabendo que o fim de tudo isso será uma grande desgraça para a sua vida. O preço que você vai pagar, por exemplo, por ser uma pessoa, olha, eu vou ser sincero para você, eu usei drogas praticamente por 6 anos. E eu assisti amigos por amigos sendo mortos por polícia, mortos por bandidos, mortos por traficantes, mortos por um vacilo de uma conversa entre pessoas drogadas, né? Sendo mortos por overdose. Perdi 4 amigos com a grina, com a agulha da droga na veia, né? Na endovenosa. Estava lá a agulha, morto, durão, lá num vaso sanitário, num banheiro público, né? Então, puxa vida. Então, esse pai que está lutando com você, porque você está se tornando um adicto, um alcoólatra, um drogado, essa luta desse pai, dessa mãe, dos seus irmãos, da sua família, às vezes eles não sabendo direito, eles falam, essa aí é a ovelha perdida, essa é a ovelha desgarrada, essa é a ovelha atrapalhada, essa é a ovelha que não presta. Eles, por não saber, lidar com essa situação é complicado. Por exemplo, eu perdi o diálogo com a minha família por muitos anos. Fiquei sem diálogo por praticamente quase 6 anos, né? Então, não tinha uma conversa, entrava, saía em casa, sumia, ia para Brasília, Goiânia, eu sou goiano, tenho muitos parentes no Goiás, ia para lá e tal, sumia, desaparecia, ficava como que morto, esse povo me procurando, né? Eles se preocupavam comigo, eu não dava nem bola. Assim eu fiz com a minha família, matei eles por alguns anos, enterrei eles vivos por alguns anos, e talvez é isso que você está fazendo com a sua família. Talvez é isso que você tem feito com as melhores amizades que tenta te ajudar, que tenta te orientar, que tenta fazer de você uma pessoa nobre, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa magnífica. A vontade que transcende dentro de você em praticar e realizar e fazer aquilo que é ilícito, aquilo que é ilegal, aquilo que diante de Deus é abominável, aquilo que diante da sociedade é abominável. E que nós estamos vivendo num mundo que a coparticipação de modernismo e de mudanças de comportamento estão influenciando de todas as formas. O importante é ser feliz. Olha, eu conheço pessoas que foram felizes 1 ano e de repente morreu de uma overdose. Eu tenho um colega que 1 ano conhecendo droga, me pula do 13º andar no teto de um doijão e morre, e a sua família entra em pânico. Tivemos agora esses tempos aí um navio, um cruzeiro, não sei se você lembra, Elias, onde várias pessoas que comemorando a formação acadêmica da medicina, 2 jovens morreram de overdose de LSD. Puxa vida, o pai criou essas meninas, bancou estudo para essas meninas, pagou a viagem num cruzeiro e agora, depois de formada, enterrou a família, né? Enterrou a família, porque a família morreu junto com elas também. Então, são fatores que nós temos que parar e refletir na vida, que muitas das vezes o sofrimento que nós vamos entrar e passar e mergulhar nele, pelo contrário, a família já está sofrendo há muito tempo. A família já vem sofrendo numa transcendência muito bem antes de tudo se realizar e resumir na desgraça que vai produzir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, essa mulher, ela buscou mais luz. Pare e reflita agora, você precisa buscar iluminação na sua mente, luz na sua mente, peça a Deus
Peça a direção de Deus na sua vida. Peça a direção ao grande Senhor que deu a vida por você, por mim, por nós. Não há como procurar algo onde não há luz. Não adianta você procurar no problema, colocar o seguinte: mas eles são muito chatos, minha família é muito medíocre, atrasada, é velha. Não, você precisa colocar uma luz, ter uma linha racional para que possa, dentro do paralelo, o que é ético e o que é antiético, você precisa colocar o que é espiritual e o que é não espiritual, o que é maligno e o que é divino, o que é luz e o que é trevas. É isso que você precisa, é o que nós precisamos. Então, dentro desse processo, há um mergulho muito grande no mundo real de todos os fatos, de todos os processos. E isso é maravilhoso. Quando nós entramos por esse caminho, nós nos tornamos pessoas inteligentes, afáveis, meigas, dóceis, né? E vamos nos tornando melhor a cada dia. Mas eu estou numa situação com a garganta que está complicado. Me desculpe, viu? Me desculpe, que é o clima, né? Nós estamos vivendo um clima, por exemplo, de deserto. Hoje tem o dia com calor aí, de alta temperatura, e à noite brutalmente cai temperatura de deserto, né? E isso mexe com a gente. Então, desculpa aí, mas estamos em frente. Eu estou vivo aqui, viu, gente? Estou vivo. Não tô morrendo, não. Uma vez deixa eu até lembrar um fato, achei interessante, que eu vou aproveitar aqui para quebrar um pouquinho essa linha dura aí que eu estou batendo, né? Que tem gente que fala: esse pastor é duro, esse pastor ele é marreteiro, ele marreta a cabeça da gente mesmo. Não é esse o objetivo meu. Eu tinha um colega que ele trabalhava numa empresa e pouco tomava sol, então ele de vez em quando tossia, ainda fumava um cigarrinho da Souza Cruz, né? E tossia. E um dia nós fomos passando por umas moças bonitas, e quando nós vamos chegando perto, ele falou: nossa, quantas moças bonitas, hein? E aí que nós fomos chegando, elas não olhou para nós, não, né? Aí ele, para chamar a atenção, tossiu. Deu aquela tossida 2, 3 vezes. Aí uma moça olhou e falou assim: o bicho, além de ser feio, ainda é tuberculoso. Meu pai tossiu. Eu pode contar, ele queria brigar com essas moças. Precisa apartar ele, né? Então, olha a cabeça do indivíduo. Obrigado, Elias está aqui, ó. Meu DJ abençoado. Eu arrumo uma aguinha para mim aqui. Vocês querem beber água? Eu vou tomar uma aguinha que o Elias trouxe. Água ungida, viu, Elias? Então, meus filhos, nós temos que pensar que a luz, ela está nos auxiliando na nossa mente para que nós possamos compreender fatos e fazer um juízo de nós mesmos. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: nossa, pastor, Deus vai me lançar no inferno só porque eu bebi uma cerveja? Não. Ele não vai te lançar no inferno simplesmente porque você bebeu uma cerveja. Deus vai me lançar no inferno só porque eu traí o meu cônjuge? Não, ele não vai te lançar no inferno por isso. Pastor, Deus vai me lançar no inferno só porque eu desobedeço meus pais? Não é por isso que ele vai te lançar no inferno. Ele não lança ninguém no inferno. É equívoco as pessoas acharem: Deus vai te jogar no inferno. E tem pregador que usa esse termo, né? Deus vai te jogar no inferno. Filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém comer na marra? Você já viu? Eu tenho um neto, por exemplo, meu neto Davi, a gente está lutando com ele mudou a alimentação. Antes comia tudo que nós colocava em casa, ele gostava de comer verdura. Hoje não. Hoje é uma chips, hoje é doce e tal, e a gente está lutando com ele. E percebe que isso está mudando o organismo dele. Então você tenta fazer ele comer, você não consegue. Então veja bem, você vai lançar você mesmo no inferno pelas suas escolhas. Simplesmente Deus, ele vai ler as suas escolhas. Olha, você escolheu não acender a luz da sua consciência e o seu pai foi a óbito. Você, no dia do funeral, estava lá num canto resmungando, dizendo que ele não quis a sua amizade, que era só te dar dura, que era só brigar com você, que a minha mãe também, meu irmão também. Então você vai arrumar essas desculpas todas. E Deus simplesmente só vai ler isso para você. E Deus vai ler o seguinte: Deus vai ler também o que seus pais queriam para você. E ia te mostrar também o caminho que, se você tivesse trilhado aqueles conselhos, se você tivesse ouvido aqueles conselhos dos amigos bons que você abandonou, que você enterrou vivo também, e que você esqueceu para trás, você agora na eternidade você vai ver
que aqueles amigos, aqueles conselhos que eles te deram, era tentando acender uma luz na sua mente. Era tentando fazer você enxergar o caminho que você estava tomando, o caminho da morte. E você não quis. Então, não é Deus que está lá com um pedaço de pau na mão, um velho barbudo, com cabelão, como eles pintam por aí, que Deus está lá num trono, saindo fogo para tudo quanto é lado. Vai para o inferno, maldito, você merece o inferno. Não, negativo. Negativo. É eu, é você, é minhas escolhas, é nossas escolhas. É nós que queremos ir ao inferno. E já começamos a formular ele aqui. Fazemos um inferno entre as pessoas que mais nos ama. Fazemos um inferno entre as pessoas que mais desejam o melhor para nós. E já começamos aqui. Aí você vê aquela pessoa, se você está lá numa festa lá, então você vê aquela pessoa que sempre te aconselha, nossa, já estragou minha noite. É isso aí, filho. É isso aí, meu filho. Então nós precisamos entender que a ação reveladora do Espírito Santo, quando ilumina a nossa mente, ele está tentando trabalhar na nossa mente para que nós possamos conquistar luz e tomar decisões sábias. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios, que nós tenhamos um coração sábio e reto diante de Deus. Né? Trazer a luz à nossa mente expor o que estava oculto, aquilo que na realidade eu pensava que queria o mal. Eu vou ser sincero, filho. Olha, Elias, você já teve em alguns funeral, filho? Já. Muitos? Não. Nossa, eu perdi a conta dos que eu estive. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que os piores funerais que eu participei foram aqueles funerais onde as pessoas viviam isoladas uma da outra e tiveram que se encontrar naquele lugar. Então eu cheguei, por exemplo, em funeral que o filho não queria deixar enterrar o pai. E tal, não vai enterrar, vai quebrando pau e agarrando o cachorro, precisou chamar a polícia. E naquele pau todo, aí uns falam, nossa, mas ele amava o pai, nossa, ele tinha um amor pelo pai. Aí de repente um falou perto de mim, eu falei assim, ele odiava o pai. Agora o remorso tomou conta do coração. Agora a realidade chegou, a luz acendeu. Esse pai que queria o bem dele, agora está morto. E ele não tem como pedir perdão. Ele não tem como reconciliar mais. Não deu outra. Aí foi uma hora lá que a irmã levantou e falou assim, olha aqui, rapaz, seu vagabundo, no funeral, um pau quebrando desse, né? Você a vida inteira não prestou, o papai fez tudo para você, te deu carro, te deu casa, você abandonou mulher, você abandonou filhos, enfim. E o cara agora tá lá, não quer deixar enterrar o pai. Não, tá falando assim, então você vai comer ele, você vai engolir ele, agora você vai fritar ele e engolir ele. Olha que cabeça do ser humano por não ter tido uma iluminação quando o velho estava em vida. E eu olhei as mãos daquele homem, umas mãos surradas pelo trabalho, as rugas e o tempo marcou que aquele homem lutou pela sua família, pelos seus filhos. E depois, com muito jeito, ao saindo do cemitério, eu cheguei na irmã e disse, é triste o seu irmão, ele, num momento como esse, querer se arrepender, né? Ela até parou, olhou, colocou a mão no meu ombro, falou, pastor, sabe as suas palavras. Eu também entendi isso, mas eu queria também me desabafar, porque eu sofri muito também, vendo o sofrimento do meu pai e da minha mãe, lutando por ele. Inveterou na droga, no álcool, abandonou a esposa, colocou outra mulher dentro de casa junto com a esposa, e a esposa querendo o bem dele, lutando, no fim batia na esposa. Então, olha que situação, você está aí me ouvindo agora e está pensando, eu sou um desse, eu passei por tudo isso. Muda a sua vida, Jesus está tratando com você aqui agora. Ache os valores perdidos na sua vida. Resgate esses valores para que a sua vida possa ser transformada. Porque Deus ainda está te dando um tempo ainda. Deus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a nossa vida. Eu vou ser sincero, essas pessoas às vezes dizem o seguinte, e tal, o cara matou a mãe, matou o pai, matou o irmão porque estava drogado, matou fulano porque estava drogado. Mentira! Olha, eu cheguei na minha casa com 4 pinos de cocaína na cabeça, armado. Minha mãe lascou um pé do ouvido na minha orelha, filho, que eu quase rodei, filho. Eu podia ter pegado aquela arma e descarregado da minha mãe. Não! Naquela hora, sabe o que eu entendi? Eu entendia sempre isso. Eu sou um drogado, eu sou um adicto. Mas ela é minha mãe e ela tem o direito de fazer isso. Porque um dia eu estive 9 meses dentro dela. E ela, com muita luta, com muito amor, me gerou. E deu o que era de melhor para mim, deu os melhores conselhos. Aqui quem não presta sou eu. Não é ela que não presta.
Ela que é o melhor para a minha vida. Fui para o quarto, fui deitar, chorei muito, mas levantei, droga de novo. Até que as coisas se complicaram e houve na minha vida uma luz acesa para que eu buscasse a minha transformação em Cristo Jesus. Então, eu creio que o autoexame feito por uma consciência honesta, ela trará horas de conserto e aproximação maravilhosa para que as pessoas se consertem, para que as pessoas elas tenham uma paz interior. Eu creio que nós precisamos nos aquietar perante o Senhor, deixar Ele falar dentro do nosso íntimo, porque Deus, o Espírito Santo, Ele quer falar dentro do nosso íntimo. E aí as coisas todas vão complicar. Bom, depois de acender essa luz, agora existe um processo muito importante, fazer uma varredura. Você consegue tirar a amargura que você tem contra uma pessoa? A varredura que ela fez foi exatamente para tirar sujeiras. A amargura, por exemplo, é uma sujeira na nossa alma que você não consegue tocá-la, que você não consegue palpá-la. Mas ela é mais forte do que um peso insuportável que você possa carregar. Eu acredito que os maiores fardos que nós carregamos não são os fardos que você pode a qualquer momento colocar ele no chão. Os maiores fardos que nós carregamos, por exemplo, são os fardos pesados que estão na nossa alma. Até existe uma história muito interessante de um monge, de dois monges, aliás, eles estavam caminhando quando chegaram às margens de um rio. E eles pararam um pouquinho e uma jovem estava do outro lado do rio, era um rio mais ou menos de uns 8 metros de distância. E a jovem estava do outro lado tentando atravessar. O rio não era tão fundo, mas a jovem estava com medo de atravessar. Um dos monges, então, atravessou tranquilo, foi lá, pegou ela no colo, atravessou com ela, colocou ela no chão, se despediram, ela agradeceu, foram embora. E os dois monges seguiram sua jornada, atravessaram o rio e foram embora. Andando mais um pouco, um monge disse assim, você não devia ter feito isso. Ele disse, o quê? Você ir lá, pegar a moça no colo e atravessar com ela no rio, você sabe que nós fizemos um voto de castidade. Você sabe que nós fizemos um voto de não tocar numa mulher. Ele disse, mas o que é isso? Eu só peguei aquela moça e coloquei ela do outro lado e pronto. Ele falou, mas a arquitetura dela, a questão escultural dela, que você tocou, ficará esse fardo na sua consciência por muito e muito tempo. Então, são fardos às vezes da cobiça, são fardos às vezes de um processo que nós colocamos dentro de nós por termos tido um contato com aquilo, visionário com aquilo, desejando aquilo, invejando aquilo, isso vem para dentro de nós. Então precisa haver uma varredura. Precisa haver um processo de varrer e limpar a nossa casa. Nós temos que limpar. Você precisa, por exemplo, limpar um pouco o relacionamento que está sujo com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa. Precisa varrer isso. Não é só acender a luz e reconhecer que você está errado. Agora existe um processo da varredura. E a varredura pode ser você chegar e reconhecer exatamente que eles erraram com você. É importante isso, você entender que naquele processo seu pai acabou falando coisa que não deveria, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos e tal, tá, tudo bem. Porém, agora nessa varredura você vai entender que você também precisa tirar alguma coisa do coração. Enquanto você chega e abre o seu coração, as coisas mudam. As coisas mudam. Então, dentro desse processo, essa sujeira que estava lá naquele chão, ela podia esconder aquela moeda. É o que tem sido feito comigo, com você, muitas das vezes, na questão em que nós carregamos amarguras, ressentimentos, né? Coisas facciosas dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós escondemos. E lembre-se que o nosso corpo é um templo, onde Deus quer habitar. Ele se tornou uma casa. Você lembra do quadro de Da Vinci, que ele colocou Jesus batendo numa porta? Jesus, na realidade, não estava batendo a porta. E, na realidade, quando Da Vinci tirou o pano, alguém disse, está errado o quadro, a porta não tem maçaneta. Ele falou, não, isso aqui é o coração do ser humano, só tem maçaneta por dentro. É você que tem que abrir. Jesus ele confirma, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Olha, então ele não está batendo, ele está falando o que eu estou falando aqui agora para você, eu estou usando a palavra dele para falar com você, está batendo na sua porta. Nesse momento agora, a palavra de Deus está batendo nas portas do seu coração, do seu sentimento, da sua alma. Essa palavra está batendo aí agora. Então é importante que agora você pegue uma vassoura, e que vassoura é essa agora? A vassoura da reconciliação, você ir até essa pessoa, seu pai, sua mãe, seus familiares,
Chegar na sua casa e dizer, cheguei, gente, cheguei. Se você chegar lá e eles estiverem todos lá na mesa sentados, você experimentou isso na sua família? Às vezes você fica emburrado? Eu experimentei isso na minha vida. Eu me lembro quando eu cheguei com 20 anos, né, depois de tudo passado, que descobriram que eu estava mexendo com droga, aquela coisa toda. Cheguei em casa, estava todo mundo sentado na mesa. Eu cheguei e falei, cheguei, pessoal. Quando eu falei, cheguei, todo mundo largou o garfo no prato e ficou olhando para mim, como se diz, ué, esse camarada entrava aqui e nem cumprimentava nós, agora cheguei? Aí eu, cheguei, tudo na paz, gente? Ô, gente, ó, eu quero pedir perdão para vocês, eu quero mudança de vida, eu quero mudar meu. O quê? O quê? Não acredito que você quer mudança de vida. Quero mudança de vida. Ô, Eliezer, me perdoa, Gerson, me perdoa, Nice, me perdoa, Lídia, me perdoa, papai, mamãe, me perdoa. Eu quero mudança. Posso sentar na mesa? Ô, meu pai levantou, não, eu falei, não, quero lugar do senhor, pai, não, quero sentar na mesa. Sentei num canto, né? Não tinha lugar para mim na mesa. Não é que eles tiraram o meu lugar, eu joguei ele fora. Eu joguei o meu lugarzinho fora. Eu dei esse desgosto para os meus pais. Eu, fadosamente, os perturbei, os cansei, os irritei. E agora chegou o tempo de eu varrer a minha casa. Então, é muito importante que nós tiramos essa sujeira, porque quando nós tiramos essa sujeira, aquela mulher, ela deixa bem claro que essa sujeira entrou. Ela entrou pelo seu ouvido, ela saiu da sua boca, essa sujeira, que sujou também a consciência deles, a integridade deles, dos familiares. E essa sujeira, ela entrou pelos seus olhos, pelo que você viu eles fazendo, você achou que estão discriminando você. Porque quando a gente está, sabe, ferido, magoado, chateado, tudo que as pessoas fazem, mover de um pé já é para atormentar a gente, né? Então, ela falou, não, eu vou fazer a limpeza, porque isso está dentro de mim, eu preciso limpar. Eu preciso achar o que eu perdi. Hoje é o dia a qual Deus te chama para você reconquistar o que você perdeu. Trazer de volta o que você perdeu. Tem esse louvor, né? Me traga de volta. Tem esse louvor, parece que tem esse louvor. Depois eu vou deixar um espaçozinho para nós tocar ele, né? Eu quero de volta o que é meu. Restituir. Esse DJ, eu vou te contar, tem que dar um abraço e um beijo nele, viu? Esse DJ é uma bênção, viu? Já, pronto, tá aqui, pastor. Oh, mas que coisa, uma salva de palmas para você, meu filho. Bom, meus filhos, muitas das vezes nós experimentamos este mundo e permitimos que os seus conceitos deturpados, seus valores atrocidados, eles possam habitar dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma. E nós vamos nos tornando pessoas doentes. Por exemplo, meu filho, a televisão, meu filho, a palavra televisão significa exatamente concentrar sua visão ali. Quantos casamentos que eu peguei que foram destruídos porque aquela senhora estava acompanhando uma novela e começou a pensar que tudo que acontecia, devido ao marido chegar, a hora de chegar, a maneira de chegar, o jeito de falar, a maneira de comportar, ele está fazendo o que aquela novela está me ensinando lá. E deu divórcio. Então, meus filhos, sujeiras entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Elas vão entrando, filho. Então, pense bem. Hoje, por exemplo, o campo, a internet. Meu irmão, que trem doido. Que trem doido. Olha, esses dias agora, eu pregando na igreja, eu falei sobre os joguinhos de Nintendo, né? Aí um garoto veio depois para mim, pastor, é pecado jogar os joguinhos e tal? Eu falei, não, filho, não é pecado. Ué, mas o senhor pregou aí? Eu falei, não, filho. Falei, olha, filho, preste atenção, meu filho. O que é pecado nisso, o que faz você agradar o demônio nisso, é você enfiar sua vida nisso. Agora não tem nada demais você no seu lazer falar, não, eu vou sentar aqui, eu vou jogar aqui 1 hora, eu vou brincar 1 hora. Esses Nintendos têm também brincadeiras, né? Acho que tem, não tem ele? Monta a casa, ser um engenheiro, isso ajuda muito para você amanhã ser uma pessoa criativa. Então, peraí, não, tem um lado bom dele. Falei, não, filho, não é isso que eu ensinei, não, você entendeu errado. Quantas horas você passa no vídeo? Se eu chego da escola, eu vou até 2 horas. Mas, filho, então está errado, filho. Então, é isso que vai te complicar a sua vida, filho. Você está jogando seu tempo fora. Não, brinque lá, filho, não tem problema.
Né? Nós estamos tentando com o meu neto dessa forma. Então, filho, tudo que nós fazemos em exagero, as pessoas falam assim, pastor, a bebida, meu irmão, a bebida é um negócio complicado, você não tem como controlar isso, filho, você perde o controle disso. Você hoje vai beber o quê? Uma tacinha, um cálizinho, amanhã você vai abrir o garrafão e beber do garrafão, meu irmão. Você está doido, filho, isso vai para o sangue, é complicado bebida alcoólica. Então a pessoa fala, mas é pecado beber, pastor? Bom, o passarinho bebe, então bebe o que o passarinho bebe, é melhor você morrer afogado do que morrer afogado na cachaça. Se nós quisermos encontrar os valores, precisamos nos livrar da sujeira que está dentro de nós, meus filhos. Você já ouviu essa palavra diligente? Já ouviu, Elias? Diligente. Ser uma pessoa diligente. Já ouvi, mas não sei. É interessante que a palavra diligente, ela é uma palavra muito abençoada, porque uma pessoa diligente é uma pessoa, o seguinte, que ela vai usar todo o fator e tudo que está dentro da sua inteligência. Ele passa a dirigir a sua vida pela inteligência adestrada do que é correto, do que é íntegro, do que é certo. Ainda que todo mundo à minha volta esteja fazendo errado, mas eu, como diligente, eu estou fazendo a coisa correta. Eu estou certo no que eu estou fazendo. Então aquela mulher, ela procurou com diligência. E qual foi a primeira diligência? Acender uma luz. Qual foi a segunda? Varrer a casa. Qual foi a terceira? Bom, agora está tudo limpo, eu tenho que achar moeda. Então onde eu perdi ela? Onde que ela foi que ela caiu? Onde que ela rolou? Onde que ela foi? Então dentro desse processo, nós temos como salvo aquele momento de choro, de amargura, por reconhecer os nossos erros. Quanto tempo faz que você não chora por arrependimento? Quantas vezes, vou fazer uma pergunta para você, Elias, eu vou aproveitar, você está aqui mesmo, são nós dois, ninguém está escutando, ninguém está sabendo de nada. Quantas vezes você chorou de raiva e chorou porque errou? Foram mais vezes que você chorou de raiva ou mais vezes que você chorou porque reconheceu que errou? Acho que foi de raiva. O Elias disse que foi de raiva, vou falar no rádio, que foi de raiva que ele chorou. Filho, nós vamos chorar mais de raiva do que por arrependimentos, filho. E dentro desse contexto, no mesmo capítulo, diz que o filho pródigo, quando ele desejou comer da comida dos porcos e que eles não deixaram, aí ele parou e chorou e disse, quantos empregados de meu pai, quantos escravos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, meus filhos, quando eu, por exemplo, entrei para o caminho das drogas, quantas noites eu dormi num relento, quantas noites drogados, noites frias, e meus pais numa cama quentinha, minha família, meus irmãos numa cama quentinha, e eu naquele frio terrível, por um vício que me arrastou, me degradou, me humilhou. Então, filhos, sabe, a nossa vida espiritual, ela é uma vida que está envolvida à família, envolvida ao nosso lar, aquilo que nós temos, né? E essa mulher, ela é uma história da nossa vida, da nossa existência. E precisamos compreender que a diligência dedicada, ela fala sobre a disposição concreta de que eu preciso colocar todos os meus caminhos de inteligência, de habilidade para poder achar aquilo que eu perdi. Isaías 44:3 diz, derramarei água sobre o sedento. Você percebeu que você perdeu a amizade com a família? Então você está com sede de volta dessa amizade? Vai lá beber dessa água, filho. Vai lá beber, filha, dessa água. Não despreze a sua família. Deus, ele derrama água sobre o sedento até mesmo do deserto. Ele deu água a eles. Jesus nos ensinou a não lançar pérola aos porcos. Quantas vezes eu encontro pessoas que não adianta falar mais para elas. Não adianta. Por quê? Elas não digerem aquilo. Pastor, o engraçado é o seguinte, olha, eu louvo os psicólogos, porque pelo menos eles cobram para poder ouvir as pessoas, né? Estou dentro do... Tá no finalzinho. Vou terminar assim. Os psicólogos, eles cobram para ouvir as pessoas. Eu sou pastor, eu não cobro. Então, tem uma sessão, acho que é 1 hora hoje, né?
É uma sessão 1 hora, então acho que é coisa de R$300, coisa assim, talvez eu esteja errado, mas pelo jeito é. Que bom, e eles merecem, eles estudaram, se formaram para isso, tem que se receber mesmo. Agora, como pastor, isso é algo divino, é um dom, e o que recebi de graça, eu também tenho que dar de graça. Aí você senta, ouve a pessoa fala uma vez, fala 2 vezes, ela quer ser ouvida. Aí tá, quando eu dou o conselho, a pessoa, pastor, muito bom o seu conselho, mas eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou frito, eu estou lascado mesmo, vai. Meus filhos, terminando aqui, vá para os braços dos seus, entre naquela casa, abra as janelas e diga, eu voltei agora para ficar, oh, glória a Deus, aleluia. Foi